Olá, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Tô um pouco gripada, tô de cavaquinho, o tempo muda, eu mudo junto, mas tô um pouco inspirada pra gravar pra vocês. Temos muitas atualizações desde o último vídeo, na verdade desde o último vlog, porque o último vídeo foi sobre o AB. E eu queria muito compartilhar com vocês, gente, uma nova fase da minha vida. Calma, não tô grávida. Não. Eu queria compartilhar muito com vocês uma nova fase que eu já imaginava que cedo ou tarde iria chegar. Na verdade, desde os primeiros vídeos aqui do canal, eu falo sobre isso, sobre ter o meu próprio negócio, sobre começar ali o meu negócio. Só que de uns tempos pra cá, eu tenho estudado muito sobre o tema, né, e olhado pra minha advocacia autônoma, de fato, como uma empresa. E isso tem me trazido propósito, isso tem me trazido direção, e eu queria muito conversar com vocês sobre isso. Na verdade, esse vídeo, ele é um vídeo muito mais de updates e atualizações sobre tudo isso que vem acontecendo aqui na minha realidade hoje. E a minha ideia é trazer pros próximos vídeos eu botando a mão na massa, basicamente, pra fazer a minha ideia, o meu plano de vida dar certo. Então, a minha ideia é vir compartilhando aqui com vocês tudo que eu tô fazendo, tudo que eu pretendo fazer, pra realmente colher os frutos no futuro. Portanto, meus queridos, eu queria falar com vocês como que eu comecei essa busca até entender que a minha advocacia autônoma é uma empresa, é o meu negócio. E vamos do começo, né? Eu falei pra vocês no último vlog que eu perdi minha avó, né, no início desse ano, que pra mim foi uma perda muito grande. A gente morou junto, a vida toda, ela sempre cuidou de mim. Então, pra mim foi muito difícil mesmo. Eu não lembro se eu cheguei a comentar com vocês nesse vídeo, né, no passado, que uma das últimas coisas que eu tinha contado pra minha avó antes dela falecer, e ela me deu como se fosse a bênção dela, digamos assim, foi que eu falei pra ela que eu tinha saído do lugar que eu tava, justamente por não estar sendo reconhecida, por estar sendo um lugar muito hostil, enfim, N questões. E eu sentia que Deus tinha mais pra mim, eu tinha mais potencial, e ela sempre acreditou muito no meu potencial. E ela falou assim: minha neta, se Deus confiou uma OAB, é pra você... E ela, tadinha, ela nem sabia direito o que era OAB. Ela só falava assim, uma carteirinha de advogada. E ela falava, se Deus te deu uma carteirinha, né, de advogada, porque você tem capacidade realmente pra ir além, sabe? Pra voar, assim. E eu fiquei com essa palavra dela, né? E desde então, né, eu tinha pedido demissão, comecei a mandar muitos currículos. Porém, né, eu participei de algumas entrevistas e nenhum dava certo. Gente, juro, tinha vezes que, assim, eu já tinha até indicação, tava tudo amarrado. E simplesmente não precisava mais da vaga, sabe? Assim, bizarro. E eu comecei a orar, falei, Senhor Jesus, me ajuda, que eu vou fazer. E começaram a aparecer mais clientes, né? E aí, o Espírito Santo, que é muito incrível, começou a me trazer estratégias, né? E, obviamente, atrelado ao meu estudo, né, que eu vim estudando a parte durante esse tempo, de como criar um procedimento para esses clientes. E aí foi nesse limbo, tá? E a gente tá falando, gente, de março, de mês passado pra agora, a gente tá em abril, então isso tudo aconteceu em um mês. De criar um procedimento para os clientes que estavam chegando. E aí, eu criei esse procedimento, desde atendimento ao WhatsApp, até a consultoria, depois da consultoria follow-up, depois fechar aquele contrato, começar os serviços. E aí eu fiz a minha primeira consultoria jurídica, e eu queria falar com vocês como que foi, né? Na época, eu cheguei, vou ver se eu acho aqui o vídeo. Eu gravei, porque eu tava tão emocionada, foi uma consultoria tão bonita, sabe? Eu sei que a iluminação aqui não tá tão boa, mas vai ter que ser aqui porque aqui tá menos barulho. Senão eu não consigo terminar de gravar hoje. Enfim. E aí, eu vou ver se eu acho esse vídeo aqui, se eu não achar, tudo bem. Mas saibam que foi muito incrível a primeira consultoria jurídica que eu fiz. Foi no âmbito de família. E ali, gente, eu descobri meu propósito. Eu falei, eu acho que eu nasci pra trabalhar com família, patrimônio, coisas nesse sentido, de resguardar a família, patrimônio familiar e bens, e trazer tudo isso, tanto de forma preventiva, quanto de forma pra assegurar mesmo depois, né, caso divórcio, coisa e tal. E fiquei com aquilo. E aquela cliente, né, fiz todo o procedimento dela. Observação, sem saber que existia, de fato, coisas técnicas pra isso, sabe? Como assim, Laura? Exemplo, eu fiz todo o passo a passo sem saber que isso já era mapeado por profissionais, por exemplo, sabe? Eu não sabia, não tinha, na verdade, eu não tinha ciência de que tudo isso que eu fiz era praticamente um funil de vendas. Eu nunca pensei nisso, sabe? Até depois de começar a estudar, agora eu tenho mais conhecimento sobre. Mas eu fiz todo o passo a passo do cliente, desde o comercial, desde até ele chegar, o atendimento dele, o atendimento do cliente, depois fechei a consultoria, depois fazer o follow-up pra fechar o contrato, fechei o contrato, comecei a ação. Gente, foi muito incrível. E aquela cliente me rendeu outra cliente que me rendeu outra cliente. Conclusão, comecei a perceber um padrão de clientes chegando e, consequentemente, aquele ciclo se repetia. E aí, dali, eu falei, opa, isso aqui tá virando um negócio? Não que eu já não sabia antes que a minha advocacia era um negócio, mas eu comecei a pensar que agora era o momento de começar a crescer. Eu tenho 23 anos, advogada, mas, assim, preciso começar a pensar de uma forma a expandir, né? Fazer tudo certinho pra crescer muito em breve, se Deus quiser. E aí comecei essa minha busca incessante por conhecer mais de uma área que pra mim era totalmente nova. Marketing, gestão, comercial, operacional, financeiro. Gente, eu sempre tive muito desconhecimento disso. Fui numa palestra da OAB, proporcionada pela OAB Jovem aqui na minha cidade, do Rio de Janeiro, lá na seccional, né, da capital. E lá, esse evento, eles abriram oportunidade para pessoas que queriam fazer parte da comissão da OAB Jovem. E eu não perdi esta oportunidade. Fui lá, me inscrevi, eles me aceitaram, mostraram o perfil, conversei com a diretora
com a diretora, com a presidente da OAB Jovem, que é a Lívia Madeira, a doutora Lívia Madeira. Incrível, incrível, incrível. Tive a oportunidade, né, nessa palestra, de conversar com uma advogada que atua já no marketing jurídico, de que tem... Como é que é o nome, gente? Que a pessoa... é mentora. Assim, uma pessoa fora da curva. E aí comecei a conversar um pouco com ela, a gente trocou muitas ideias incríveis. E ela me deu muitos insights muito legais. E aí eu anotei tudo que ela me passou. Outra observação. Claro que ela, né, falou da mentoria dela e tal. Eu, se eu tivesse dinheiro hoje pra investir numa mentoria, super investiria, mas hoje ainda não é minha realidade. Gente, eu sei que eu anotei... Cadê? Eu tinha levado um caderninho pra anotar. E eu anotei tudo, assim, os insights que ela deu, sabe? E cheguei em casa com aquelas ideias na cabeça. Fui conversar com meu marido. Falei, amor, ele é gestor de RH, né? Então, assim, ele não é da parte de administração, mas ele saca algumas coisas. Falei, cara, eu preciso de ajuda. E aí, tudo isso que eu tô falando pra vocês, falei pra ele. E ele falou, cara, você tá sentindo que é hora de crescer, vambora, entendeu? O que você precisa fazer hoje e tal, vai pesquisar, vai se aprofundar. E foi isso que eu comecei a fazer. Até que eu comecei a, de fato, entender o meu modelo de negócio, entender o que eu preciso fazer agora pra, de fato, começar a crescer. E comecei a entender que tudo se integra, sabe? Não é só o operacional, não é só o comercial, não é só o financeiro, não é só o marketing, não. Tudo se integra. Minha imagem se integra nisso tudo. Eu vendo os meus serviços e, no fim das contas, eu sou uma grande vendedora, né? E, na realidade, o direito, né, no fim das contas, ele acaba entrando bem depois que eu já vendi o serviço. E aí eu preciso atuar. Mas, gente, chegamos onde eu precisava chegar, né? Que é, ok, entendi tudo isso, preciso começar a colocar em prática como que eu vou fazer. E aí, eu tô um script, eu fiz até grosso modo, não vai dar pra ver, mais ou menos os blocos, né, porque eu sou muito do visual, precisei enxergar. E eu sei que nasceu, né, assim, o molde, a estrutura da minha empresa, né? E aí, eu já decidi, agora semana que vem, essa semana vai ser de feriado. Na verdade, não. Vai passar essa semana de feriado, a outra semana de feriado, na outra, daqui a 2 semanas. Eu já vou ter uma reunião com o computador, vou ajeitar, começar a ajeitar essa parte toda burocrática, essa parte meio chatinha, mas já tá rodando o meu funil comercial, já tá rodando o meu funil operacional. Essa semana vai começar a rodar o meu funil, não é funil que fala, né, mas a minha gestão financeira. Tudo isso usando ferramentas gratuitas, muito intuitivas e que tem me ajudado muito. Se vocês quiserem, eu faço até um vídeo à parte falando sobre isso, de ferramentas que eu uso no meu dia a dia, que são de muita valia, muita ajuda. E é isso, e aí eu, no paralelo a isso, né, eu fechei com uma pessoa, né, de social media que fala, não sei, né, uma pessoa pro meu Instagram. É uma amiga minha, então ela me fez um valor super, super, super em conta. Eu precisava disso, esse olhar clínico, né, então eu pensei assim, cara, eu não vou conseguir, eu sei que eu preciso agora de um perfil atrativo, um perfil que vende, porque a estética convence, e pessoas convencidas são possíveis clientes, né, pra que eu seja considerada pra qualquer tipo de serviço. E eu não tenho esse olhar clínico e crítico, né? Não é meu ramo, não dá. E aí eu sei que eu fiz uso na minha cidade, né? Não sei se pra outras cidades tem, mas a OAB Jovem, ela fez um projeto, minha primeira foto profissional. Eu fiz uso desse benefício, era gratuito. Chegaram as fotos lindíssimas. E a gente tá trabalhando com isso, com essas ideias. Então já pra eu, quem sou eu, de fato, trazer esse posicionamento mais ativo, mais autoridade no Instagram, nas redes sociais. E é isso. As coisas estão evoluindo, estão andando. Hoje eu já tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 processos comigo aqui, né, onde eu tô ali diretamente. Vai entrar mais um, já nesse meu funil, que já fechou, já deu entrada, agora foi pra parte de operação, falta de muita documentação, enfim, mas eu queria muito compartilhar isso aqui, porque eu sei que vai ficar um memorial, sabe, quando o negócio realmente, bum, deslanchar, eu quero ter essa recordação desse início, dessa Laura, suando a camisa pra fazer dar certo, sem ninguém na área ajudando, né, não vim de família rica ou com pessoas já influentes no meio, não. Só uma menina mulher, primeira graduada na minha família e que quer dar muito orgulho pros pais e ajudar a família, enfim, crescer profissionalmente, ter minha independência. E é isso, gente. Vou trazendo atualizações, pretendo trazer coisas um pouco mais práticas pra vocês, talvez do meu dia a dia. Eu sei que eu tenho pouquíssimos seguidores ainda, inscritos que fala. Eu sei. Mas, então não tem como ter muito bem um parâmetro, né, do que vocês querem ver por aqui. Mas eu vou postando a minha rotina de advogada autônoma, de como que vai ser esse processo de estruturar minha empresa jurídica, de como que vai ser tudo, e mesclando com conteúdo. E é isso, a gente vai seguindo. Obrigada se você chegou até aqui e até a próxima.